No silêncio da alma, a Umbanda fala. Está no ar, Caminhos de Axé. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Eliane Otramari e estamos aqui com o segundo episódio da nossa primeira temporada do podcast Caminhos de Axé, nesta série em que nós estamos tratando das raízes da Umbanda. Se você, por acaso, ainda não ouviu o primeiro episódio que fala como tudo começou, como a chama foi se acendendo, a chama da Umbanda, eu sugiro que você visite essa primeira parte, esse primeiro episódio, antes de ouvir esse que nós estamos abordando agora, porque assim você vai conseguir acompanhar melhor a nossa linha de raciocínio, a linha do tempo, isso vai facilitar a sua compreensão. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as matrizes formadoras da Umbanda e também como a memória ancestral desses povos foram preservadas na Umbanda, assim como sobre aspectos da magia, as tecnologias sagradas de cura e a reintegração com a natureza. Vai ser um assunto bem interessante. As raízes que estruturaram a Umbanda não fizeram dela uma mistura descabida, mas sim uma síntese capaz de fazer surgir uma nova organização religiosa. São raízes que explicam o passado, mas que também vão nos ajudar a sustentar o nosso presente. No nosso primeiro episódio, nós falamos sobre o processo de escravidão dos indígenas brasileiros e depois também falamos da escravidão dos povos africanos, os de origem banto e iorubá, e como as suas religiosidades foram sendo transmitidas ao longo do tempo, ainda que tenha sido de forma sincrética, né? Por conta das perseguições dos colonizadores e depois também pelo governo brasileiro. Agora eu quero dar início a um estudo da pagelança e como essa pagelança sustentou a vida de indígenas e pretos africanos. Mas para a gente adentrar na cultura indígena, é preciso uma mudança radical na nossa forma de ver o mundo. O jornalista Washington Novaes, no seu livro, já muito antigo, Xingu, Uma Flecha no Coração, ele diz o seguinte, que é preciso que os nossos olhos passem a olhar para dentro da gente, para o nosso inconsciente. Para entendermos o indígena, é preciso nos despirmos da nossa civilização, pois só assim nós vamos poder adentrar em um espaço que é povoado por céu, por terra, pelo sol e pela lua, pela água, pelo fogo, pelos animais, vegetais e minerais, e especialmente povoada por espíritos, por muitos espíritos. Para a gente compreender o que é e como funciona a pagelança indígena, antes é preciso termos uma breve noção do que vem a ser magia. Eu costumo dizer na minha comunidade, no meu terreiro, de uma forma bem simplista, que magia é transformação. É estarmos diante de uma situação ou algo que não nos agrada, que nos faz mal, que incomoda e que por meio do emprego da nossa vontade e de alguns rituais e elementos materiais, nós conseguimos empreender, modificar aquela situação ou aquela coisa. Existe um escritor ocultista, oriundo lá da Europa, Aleister Crowley. Ele define magia como sendo a ciência e a arte de causar mudanças em conformidade com a vontade. Veja, não estamos falando de mágica ou de ilusionismo, mas de práticas onde se direcionam energias. Quando nós falamos da pagelança, precisamos entendê-la como uma forma de magia que teve origem na Amazônia, lá no norte do Brasil, e que depois se espalhou por outros estados. A pagelança atua sobre certos elementos que estão em estreita relação com os reinos da natureza. Eu vou contar para vocês aqui algumas situações que vão fazer vocês entender melhor. Existe um caso que ganhou as notícias dos jornais, um caso antigo também, que foi do naturalista Augusto Husky. Ele foi um brasileiro considerado um dos maiores especialistas do mundo sobre beija-flor. E lá na década de 70, ele estava fazendo pesquisas na Mata Atlântica
e se deparou com uma espécie de sapo. A questão é que o tal sapo liberava um veneno mortal quando ele ficava irritado, e o husky não sabia disso e acabou sendo envenenado, tendo ficado em estado gravíssimo. Tratamento médico de alopatia não dava certo. Não havia antídoto naquela época para aquele tipo de veneno. A situação do Augusto Husky estava muito difícil. Até que 2 pajés indígenas foram convocados, o pajé Raoni e o pajé Sapain. O naturalista Husky já estava até com o rosto torto, ao ponto do pajé Raoni dizer que ele estava já com a cara de sapo e que ele precisava tirar o sapo de dentro do Husky. Augusto Husky resolveu se submeter ao tratamento da pagelância indígena à base de petim ou petum, que é uma espécie de fumo, um tabaco que é usado lá na região do Xingu. Também foram feitas massagens e isso foi feito com um unguento à base de frutas e ervas, tudo ao som dos cânticos e das maracas que eram tocadas pelos pajés. A medicina ocidental pode até chamar tudo isso de crendice ingênua, de bobagem, mas o fato é que essa pagelança ajudou a salvar o naturalista do veneno que era tido como mortal, e ele continuou a viver por muitos anos depois. Um outro causo, como se costuma falar no interior, e que eu trago para vocês agora, está no livro que eu mencionei há pouco, Xingu, Uma Flecha no Coração, onde consta que o indigenista Orlando Vilas Boas tomou conhecimento do desaparecimento de 2 crianças indígenas bem pequenas. A aldeia procurou por dias, por semanas, e não conseguia encontrar as crianças. Os pajés também se reuniram para invocar a volta das crianças, e nada. O próprio Vilas Boas providenciou 40 homens para sair em busca delas, e não obteve sucesso. Os pajés foram convocados novamente, se reuniram, fumaram, cantaram e tocaram muito suas maracas, e pediram que todos fechassem as portas de suas casas, menos a casa dos pajés. Eles também afirmaram que as crianças iriam aparecer logo e que seria ao meio-dia. Algumas semanas depois, exatamente ao meio-dia, as crianças surgiram na casa dos pajés. Elas relataram que estavam na floresta, que foram amparadas por um indígena que estava todo pintado, a quem elas chamaram de pai, e que ele lhes dava frutas silvestres para aplacar a fome das crianças. Também disseram que os animais da floresta estavam protegendo a elas quando chovia. É importante também a gente frisar que os indígenas não se pintam para ir para a floresta. Eles só se pintam quando há alguma festividade ou quando vão para a guerra. Alguns poderão dizer, isso foi coincidência, é algo que já estava premeditado, estava arranjado, tem algum esquema nisso daí. De forma que esse esquema possa causar espanto em quem tomasse conhecimento desse caso. Mas estes são apenas 2 exemplos dos muitos que existem nas narrativas indígenas. Isso sem falar na farmacopeia indígena, o uso terapêutico de plantas, raízes, cascas e animais que são utilizados para a cura dos mais variados problemas. Os pajés são os grandes líderes espirituais, são os curadores que existem dentro das aldeias, mas também são os responsáveis pela manutenção das tradições e pela transmissão da sabedoria ancestral. Na dependência da etnia que esteja fazendo a pagelança, podem ser usadas bebidas que produzem até estado alterado de consciência, além de defumações com ervas secas, o uso de uma espécie de charuto que eles chamavam de tauari ou tauari. Também podem mascar ou cheirar determinados vegetais ou deles fazer um chá, um unguento ou um banho. Aliás, sobre essa questão das ervas, os pesquisadores afirmam que o Brasil possui a maior flora do planeta, com aproximadamente 43 mil espécies que estão descritas, e dessas, 10 mil aproximadamente têm poder terapêutico, muitas delas de conhecimento indígena. Os povos Banto da África Central, que foram trazidos para o Brasil como escravos, eles possuíam conhecimentos de cura a partir de ervas, só que eram de ervas que havia no território de origem deles.
em Angola, no Congo, Moçambique, aqui a flora era outra. As plantas, as árvores e muitos frutos eram totalmente diferentes. E a questão para esse povo preto era como fazer para curar suas doenças, suas feridas físicas e espirituais. Pois foi justamente o contato com os indígenas brasileiros que fez com que estes povos africanos pudessem sobreviver. A união forçada por conta da escravidão proporcionou uma troca de saberes ancestrais entre indígenas e pretos africanos. A junção dos saberes indígenas com essas tradições africanas, numa verdadeira arte de curar, juntamente com uma pitadinha do catolicismo popular, que a gente vai abordar daqui a pouco, ficou conhecida como pagelança cabocla. Essa modalidade de pagelança surge na segunda metade do século XVIII, com forte influência dos indígenas tupinambá. Neste tipo de cura, a pagelança cabocla, a gente vai observar a crença nos encantados, nos espíritos da natureza. São aqueles que habitam as águas, as matas e que exercem forte influência sobre o pajé por meio de transe ou de incorporação desses mesmos seres encantados. Nos rituais de pagelança cabocla, também existe uma espécie de mesa onde são colocadas imagens de santos católicos. O pajé faz uma reza e entrega a Deus o seu espírito, enquanto vai cedendo o seu corpo a um caruana, que é a mesma coisa que se falar um encantado, tudo ao toque da maraca. Enquanto conversa ou atende em consulta, o pajé incorporado no encantado faz uso daquele charuto, tauari, aquele cigarro que falei para vocês agora há pouco. Ele vai defumando com o próprio charuto, tanto o ambiente quanto as pessoas que estão precisando de cura ou solução para os seus problemas. Essa espécie de culto mediúnico, realizado na pagelança cabocla, de prática médica popular, é muito conhecida no norte do Brasil, mais precisamente no Pará, e é conhecida como tambor de mina. Por certo que a Igreja Católica Oficial sempre se opôs à prática da pagelança, gente? Modernamente, inclusive, ela é chamada de xamanismo. Essa oposição deu causa a que muitos pajés fossem considerados feiticeiros malignos, em especial se esses pajés fossem mulheres, o que também era comum na pagelança cabocla, e consideradas feiticeiras malignas aos moldes das bruxas europeias, não é? Tanto na pagelança indígena quanto na pagelança cabocla, a figura do pajé é a de um especialista do sagrado, uma espécie de curador holístico capaz de resolver os males físicos e psíquicos, além de problemas nas relações interpessoais e em questões de natureza espiritual. Vejamos agora, ainda que não seja de forma aprofundada, como o tema requer, a prática da magia feita pelos povos banto. Os estudiosos da cosmogonia banto, eles nos explicam que a religiosidade deles se ampara em uma relação cheia de magia, que recai sobre os ancestrais e também sobre lugares específicos, como rios, cachoeiras, matas, e que estes lugares seriam habitados por seres espirituais muito próximos dos nossos ancestrais. Trata-se de um conjunto de práticas rituais e de crenças que permitem ao adepto o fortalecimento de vínculos com seus ancestrais, para que estes possam ajudá-lo em sua caminhada sobre a Terra. E para que isso ocorra, algumas forças são movimentadas por meio da magia. Essa magia é realizada pelo Ganga, ou sacerdote especializado. O Nganga vai fazer uso de minerais, vegetais e animais que são considerados possuidores de força magística, a fim de neutralizar os problemas que possam estar cometendo uma pessoa. Era a magia do feitiço realizada pela África Banto e que era utilizada para aplacar uma quantidade enorme de situações, como problemas amorosos, dificuldades financeiras, cura de doenças e principalmente para minimizar as dificuldades nas relações entre os senhores e os escravos, uma forma de resistência.
A cosmogonia africana, em especial dos povos habitantes do Congo e de Angola, indica que o universo é coeso, é harmonioso. Portanto, quando acontece algo que gera desequilíbrio, isso é visto como sobrenatural, como produto de feitiçaria. Para eles, o sagrado e o profano, ou melhor, o espiritual e o material, fazem parte de um mesmo cotidiano, que se mantém estruturado a partir de uma energia que existe em tudo, nos homens, na natureza, em tudo que existe. Para os negros e iorubás, essa energia é chamada axé, e para os banto é chamada moio. O moio, ou axé, é uma energia vital necessária para manter a nossa existência ativa e equilibrada na comunidade, além de permitir a nossa ligação com os ancestrais, com os homens e com a própria natureza. Então, quando uma pessoa está diante do flagelo da escravidão, da violência física ou simbólica, da fome, da doença, isso significa ausência de energia vital, de força, ausência de moio ou de axé. Para conseguir obter essa energia e se ver livre dos maus tratos, ou para conseguir fugir do cativeiro, os pretos escravizados faziam uso de símbolos, rituais e objetos materiais, como macerados de ervas, banhos, pedras, pedaços de animais como dentes, pelos, couro, penas, ou mesmo de bichos peçonhentos com veneno, numa espécie de contrafeitiço feito para o senhor de escravos. Em meio a essa situação, havia também entre os pretos escravizados a figura do sacerdote mediador entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Os portugueses o chamavam de adivinho. Era ele o encarregado de predizer os acontecimentos do passado e do futuro, buscando pacificar a comunidade e trazer esperança para os escravizados. Esse sacerdote oraculista ou adivinho, ele prestava uma espécie de serviço social, uma vez que ele criava um modelo de equilíbrio comunitário, ao mesmo tempo que resgatava os valores culturais das tradições africanas. À época da escravidão, a maioria das magias realizadas era para trazer benefícios à comunidade de pretos, onde o quimbanda estava. Quimbanda? Mas quem era o quimbanda? Quimbanda é aquele sacerdote possuidor da ciência da cura, ou seja, é o conhecedor da Umbanda, que é a arte de curar. O quimbanda também era o adivinho, o mestre botânico, o raizeiro, aquele que sabia fazer remédio, unguento e beberagens para cura de doenças, que fazia os amuletos e toda sorte de magia. Bem diferente da noção que se tem hoje do que vem a ser quimbanda, né? Está aí um tema para a gente tratar no futuro, eu já vou até anotar. Então temos aí os conceitos e conhecimentos dos povos originários, dos indígenas brasileiros, que também foram usados como suporte para a resistência e sobrevivência dos povos pretos trazidos como escravos, e que já eram detentores de uma sabedoria tradicional, de uma arte de curar, chamada pelos Banto de Umbanda. A tudo isso será somado o que alguns chamam de catolicismo popular, que, como nos ensina a professora doutora Glícia Caldas, era uma cristandade brasileira, uma espécie de excentricidade em relação à Igreja de Roma, e que era vista pela Europa como uma espiritualidade inferior, medieval, uma religiosidade popular. A Igreja Romana, a Igreja Reformada e o absolutismo tinham sido estruturados para as elites burguesas da Europa, e não para os mestiços do novo continente, impregnado do que eles chamavam de paganismo. No nosso território, aqueles que se consideravam cristãos, na maioria das vezes, desconheciam os dogmas da igreja. Mal sabiam ler, e quando conseguiam memorizar algum sacramento, não entendiam o significado dele. Isso é observado quando a gente verifica que foi atribuído o nome de santo católico ou de festividade católica às forças da natureza
ou a divindades indígeno-africanas. O catolicismo popular, também chamado por catolicismo negro, era a expressão religiosa caracterizada pela devoção aos santos, à Virgem Maria, uma devoção para fazer romarias, novenas, procissões, festas de padroeiros, uma vez que não era nem permitido aos pretos entrarem nas igrejas. Era comum também as pessoas, e inclusive as brancas, procurarem por benzedeiras para quebrar o olho gordo, mal olhado, inveja, quebranto e até cobreiro. Tudo isso era uma espécie de medicina popular ou magia que era aplicada sobre os necessitados a partir de rezas católicas. A bem da verdade, podemos entender esse catolicismo popular, esse movimento religioso, como uma forma de catolicismo sincrético e que ainda pode ser observado em regiões mais rurais no interior do nosso país. Eu tenho certeza que uma boa parte de vocês que me ouvem devem saber de alguém da sua família que tenha procurado uma benzedeira, um benzedor. Isso se não foi você mesmo que procurou, não é? No livro da professora Glícia, A Magia do Feitiço, há uma narrativa de um padre chamado Antonil, em que ele fala que era preciso permitir aos pretos escravizados que eles tivessem uma espécie de alívio do seu cativeiro, pois só assim eles deixariam de ser tão melancólicos e doentes, que ao fazerem as suas danças, seus cantos e seus batuques, isso traria mais alegria e vigor para o trabalho. Afinal, os pretos já eram obrigados a estarem presentes nas festas de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito, assim como nas capelas que existiam nos engenhos. Toda essa mistura de raças, com essa coabitação forçada entre os mais diferentes povos, proporcionou um sincretismo típico de países que praticavam a escravidão. Apesar das pessoas terem sido arrancadas das suas terras de origem e não conseguirem reproduzir fielmente o ambiente mítico de suas tradições, dos seus antepassados, elas se compuseram no Brasil, da maneira que era possível. Foram remanescentes indígenas, juntamente com negros Congo, Angola, Cabinda, além dos iorubás, jejes e malês, juntamente com valores brancos pertencentes ao catolicismo popular. E eu também não posso esquecer de mencionar os cristãos novos. Os cristãos novos eram judeus convertidos por vontade própria ou porque se converteram para fugir de perseguição na Europa e que também estavam no Brasil. Todos esses personagens, diante da nova realidade social, tiveram que recompor suas religiosidades, suas crenças e seus princípios. Claro que esse amalgamento, esse cadinho cultural e religioso, não aconteceu da noite para o dia, né, gente? Foram mais de 3 séculos só de escravidão. Então, ao longo desse tempo, a absorção de tradições diferentes foi dando origem a outras práticas religiosas, como o calundu colonial, os candomblés, a cabula, as macumbas urbanas, até nós chegarmos na Umbanda. Não há como apontarmos um ponto fixo, dogmático, doutrinário para o surgimento da Umbanda. As reivindicações que existem sobre uma origem inquestionável no século XX, o tal mito de origem, ou, no ponto oposto, se a Umbanda é uma construção histórica tão somente de matriz africana, especialmente banto, só faz minimizar o universo heterogêneo da Umbanda. Quando eu mencionei um pouco atrás que não se tratava de uma mistureba de práticas religiosas, mas de uma nova tradição, uma tradição de síntese, eu não estava querendo dizer, quando falei de síntese, que considero os fundamentos da Umbanda e suas práticas como prontas e acabadas. Pelo contrário, eu entendo que ela espelha as ocorrências havidas na nossa sociedade, entre brancos, pretos e vermelhos. E aqui, como vermelho, eu estou me referindo aos indígenas, né, de cor acobreada, com todas as contradições que existiram com esses povos. Umbanda, minha gente, é resistência, é luta diante dos horrores da escravidão e da morte, mas é também interação com os ancestrais e reelaboração da vida. No próximo episódio,
vamos falar da institucionalização da Umbanda e seus desafios. Axé. Caminhos de Axé. Umbanda, sabedoria e fé para o seu dia a dia. Até o próximo encontro. Axé.